louvado. Amém. Nos encontramos na liberdade dos recitativos. Deus seja louvado. Amém. Recitem com amor e carinho. E o menino crescia. E se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar o livro de Salmos, capítulo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outreiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá com a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá os justos, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Juntas agradecemos a Deus por recitarmos em conjunto Deus seja louvado. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar o livro de Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que eles se revoguem as cartas recebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dou a Esther a casa de Amã. E a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo. E se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores, e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada
povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre ginentes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta quer dar ordem, se anunciaria a todos os povidos. Foi enviado a todos os povos para os judeus que estivesse preparado naquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Juntas agradecemos a Deus por recitar em continuação: Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, queremos recitar Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E as trevas chamou noite. E foi a tarde. E foi a tarde. E amanhã. E amanhã. O dia primeiro. O dia primeiro. Juntos. Agradecemos a Deus. Por esses versos recitados. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, iremos recitar 7 de Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei com a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve na tábua do teu. Disse sabedoria tu és e minha irmã e a prudência tua parenta. E guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras.
porque das janelas da minha casa, da minha grade, olhando eu. Vive entre os simples, descobre entre os jovens um mancebo falto de juízo. Juntos agradecemos a Deus por recitar esses versos. Deus seja louvado.